Bom, a partir da caracterização de vértices como solução básica viável, a gente está preparado para estudar um pouco mais sobre o caso em que o simplex encontra um ótimo, né? E a gente vai querer mostrar que o ótimo é um vértice, certo? Que o ótimo ocorre em um vértice. Pelo menos, né? Porque isso fundamentaria que o simplex está correto. Lembra que o simplex só procura os vértices, porque ele só procura as soluções básicas viáveis, e a gente já sabe que são dois conceitos equivalentes. Mas eu quero garantir que esse universo de procura é suficiente, que eu não precisaria ir procurar em outros lugares. Então, para mostrar esse resultado de que pelo menos um ótimo, né, ocorre num vértice, então, se você tiver só um, vai ser num vértice, se você tiver mais de um, pelo menos um é um vértice, eu vou precisar desse outro lema, que diz o seguinte: para todo ponto x do conjunto x, então, se eu tiver aqui o conjunto x, e eu pegar um x qualquer, tá? Eu estou dizendo que existe um ponto x chapéu, que é um vértice, esse Vzinho aqui, para dizer que é um vértice do x mesmo. Existe um x chapéu, que é um vértice, e um alfa, e um outro x, que pode ser qualquer do conjunto, tal que o x, que é o ponto que eu te dei, é uma combinação convexa do vértice com o x-til. Só que o ponderador, a coisa interessante aqui é que o ponderador do vértice é estritamente positivo. Então, o que eu estou dizendo é que se eu pegar esse cara aqui, né, fazer ele mais redondinho, se eu pegar esse cara aqui, se eu pegar esse cara, eu consigo colocar ele no meio de um segmento. Esse é o x, certo? Esse é o x. Eu consigo colocar ele como parte de um segmento onde um dos extremos é um vértice, o x-chapéu, o outro extremo é qualquer cara do conjunto, é um x-til aqui, né? É o outro cara, mas eu sei que esse cara aqui está sendo ponderado positivamente. Quer dizer, esse cara nunca vai ser esse, né? Porque se eu não ponderasse esse cara aqui positivamente, né, se fosse zero, a combinação convexa ia dizer que esse cara era igual a esse. Então, é isso que eu estou dizendo. Qualquer ponto que eu der, se eu te der um outro ponto bem aqui, se ele estiver aqui, eu consigo fazer esse segmento começando desse vértice. Certo? Se eu tiver qualquer ponto que eu te der, eu consigo fazer um segmento dele até um vértice, né, e passar um pouquinho para o outro lado. É isso que esse resultado está dizendo. E isso vai ser importante para a gente chegar no resultado final. Bom, eu vou fazer essa prova por indução sobre o número de componentes positivas do ponto que eu te dei. Certo? O número de componentes positivas do ponto que eu te dei. A coisa da indução, porque em R2 é muito fácil, mas se eu não tiver em R2, eu vou tentar fazer um desenho aqui. Estou tentando desenhar um cubo aqui, tá certo? Essa ferramenta não é muito boa. E eu sou pior ainda. Então, imagina que eu tenha um cara que está aqui dentro do cubo. Tá? Um cara que está dentro do cubo. Como é que eu ligo ele a um vértice? Certo? A minha estratégia de prova vai ser o seguinte: eu boto ele primeiro num segmento que vai estar
Eu boto primeiro ele num segmento que vai ter uma componente nula a mais, não necessariamente o vértice. Então, esse cara aqui eu faço no meio desse segmento, eu estou fazendo para cá. E aí, esse cara eu consigo botar uma a mais para chegar aqui, né? Fazer esse outro segmento aqui, de tal maneira, bom, ficou feio aqui, mas aí eu pegaria, esse seria o vértice que eu ia chegar no final, né? Para poder fazer, eu não consigo fazer essa, aqui visualmente eu consigo, né? Tem um cara no meio, eu ligo para um vértice, mas para mostrar isso teoricamente, eu não tenho essa visualização, então vou ter que fazer a coisa por indução, certo? Então vamos lá, então eu vou supor que P é o número de componentes positivas de X e vou fazer com indução sobre P, tá? Bom, vou chamar de P0 a menor quantidade de componentes positivas em um ponto X. E aí a minha base da indução vai ser o P igual a P0. Então, quando o cara tiver a menor quantidade de componentes positivas, eu vou provar o resultado. Depois eu vou supor que isso é verdade até um certo P e mostrar para P mais 1. Certo? Então vamos lá. Se o P for igual a P0, eu quero que vocês observem que o X é um vértice, devido àquela proposição anterior. Porque a proposição anterior ela dizia o seguinte, ó, a proposição anterior ela dizia que se o cara não for vértice, eu consigo colocar ele no meio de um segmento onde um dos caras tem uma componente nula a mais. Então, se o cara não é vértice, tem alguém que tem uma componente nula a mais. Essa proposição diz. Então, se o cara tem a menor quantidade de componentes positivas, ele certamente é vértice. Certo? Então, se o cara tem a menor quantidade de componentes positivas possível no conjunto X, ele é um vértice. E aí, sendo ele sendo um vértice, é muito fácil eu dizer quem é o X-chapéu, quem é o X-til e quem é o alfa. O X-chapéu e o X-til vão ser o próprio X, e o alfa eu posso pegar igual a 1, né? Porque eu faço, se eu pegar o alfa igual a 1 e o X-chapéu igual ao X, o X-til até poderia ser qualquer coisa, porque isso aqui dá 0. Mas eu posso pegar o próprio X. Então, eu estou exibindo dois caras, onde o X-chapéu é vértice, porque o X, nesse caso aqui, é vértice. O X-til também era a mesma coisa, e o alfa era 1. Então, esse caso era trivial. Bom, então, agora eu vou supor, né, pela hipótese indutiva, que para todo X com até P-1 componentes positivas seja verdadeiro, e eu quero mostrar que com P componentes positivas também é verdadeiro. Então, mostrar que para todo X com P componentes positivas é verdadeiro. Supondo que até P-1 é verdadeiro. De novo, se o X for vértice, eu vou dividir essa prova em dois casos. Né? Se o X for vértice, independente da quantidade de componentes positivas que ele tiver, pode não ser a menor, mas se ele for vértice, é a mesma coisa. Né? Eu vou tomar o X-chapéu como sendo X-til, o alfa como sendo 1, desculpa, vou tomar o X-chapéu como sendo X, o alfa como sendo 1, e o X-til pode ser qualquer coisa, inclusive o próprio X. Porque esse cara aqui já é vértice, então está tudo resolvido. Agora, se ele não for vértice, aí eu vou usar o resultado da proposição anterior, que a gente sabe que se ele não for vértice, pela proposição, existem dois caras, né, onde um deles, dois caras de X, onde um deles tem uma componente nula a mais, ou seja, tem uma componente nula a menos, e o X é metade de X1 mais metade de X2. Certo? Então, lembra, se esse cara X1 tem uma componente nula a menos, ou melhor, ele tem uma componente nula a mais, ele vai ter uma componente positiva a menos, eu posso aplicar a hipótese de indução nele. Porque ele tem, se o X tinha P componentes positivas, o X1 vai ter P-1 ou menos. Então, eu posso aplicar a hipótese de indução. Então, pela hipótese de indução, existe um cara que é vértice, eu vou chamar de X barra, o X-chapéu eu vou reservar para o vértice associado ao X. Então, existe um cara que é X barra, existe um cara, outro que é um X ponto,
existe um θ entre 0 e 1, tal que o x1 vai ser θ x barra mais 1 menos θ x ponto, aplicando a hipótese indutiva para o x1. A partir desse resultado e desse resultado, eu vou construir o x-chapéu, o x-tio e o alfa, que vão valer para o x. Então, eu vou pegar aqueles dois resultados. Eu sei que o x é 1 meio de x1 mais 1 meio de x2, com ambos x1 e x2 em x. Tá? Eu sei que o x1 pode ser escrito dessa maneira, pela hipótese indutiva, e aí agora eu quero exibir o x-chapéu, o x-tio e o alfa. Para fazer isso, eu vou substituir o valor de x1 aqui na expressão de x. Então, eu fico com 1 meio, isso é a expressão de x1, mais 1 meio de x2. Se eu fizer a distribuição, aqui eu vou ter θ sobre 2x barra, tá certo? E essa expressão aqui, vamos ver que ela dá aquilo lá. Ó. Botei 2 menos θ sobre 2 em evidência. Se eu cortar 2 menos θ com 2 menos θ, fica 1 menos θ sobre 2x ponto. Era o que eu tinha aqui, ó, 1 menos θ sobre 2x ponto. Aí, se eu cortar 2 menos θ aqui, com 2 menos θ aqui, fica 1 sobre 2x2, que era o que eu tinha aqui. Então, foi só uma maneira mais conveniente de escrever essa expressão. Tá? Por que é mais conveniente? Porque observa o seguinte, se eu chamar isso aqui de alfa, certo? Esse cara aqui vai ser 1 menos alfa, né? Porque a soma desses dois caras dá 1. Né? 2 menos θ mais θ dá 2 sobre 2 dá 1. Então, isso aqui é 1 menos alfa. Certo? Então, eu escrevo o x como sendo alfa vezes esse cara aqui, x barra, certo? E aí eu vou dizer que o x-chapéu que eu estou querendo exibir é o x barra. Então, o x fica alfa x-chapéu mais 1 menos alfa, que é isso aqui, e esse cara é que vai ser o x-tio para mim. Não, o importante é que, nesse momento, eu escrevi o x dessa maneira, como sendo alfa, onde o alfa é θ sobre 2, x-chapéu, onde o x-chapéu é o x barra, que eu sabia que existia pela hipótese indutiva, 1 menos alfa, vezes o x-tio, onde o x-tio é essa expressão. Então, eu escrevi assim. O que eu preciso argumentar é que o x-chapéu que eu escolhi é vértice, que o x-tio que eu escolhi está em x e que o alfa que eu escolhi é estritamente maior do que 0 e menor do que 1. Por que essas coisas acontecem? Bom, o x-chapéu é vértice porque o x-chapéu é igual a x barra e o x barra é vértice. O alfa é maior do que 0 e menor do que 1 porque o alfa é θ sobre 2 e o θ é maior do que 0 e menor do que 1. Então, se eu dividir o θ sobre 2, ele continua maior do que 0 e menor ou igual a 1. Tá? Então, eu tenho a propriedade sobre o alfa, que eu queria, e sobre o x-chapéu. E o x barra? Eu preciso mostrar que o x barra está em x. Por que ele está em x? Quem é o x barra? X barra é isso aqui, ó. Né? Mas se eu olhar bem, o x ponto é um vetor de x, o x2 é um vetor de x também, e a soma desses dois caras aqui é 1. Tá? 1 menos θ mais 1 dá 2 menos θ, dividido por 2 menos θ dá 1. Então, isso aqui é uma coisa do tipo beta e 1 menos beta. E, além disso, são positivos, né? Porque o θ é menor ou igual a 1, então esse numerador aqui é positivo, o denominador é positivo. Então, são dois caras maiores ou iguais a 0 que somam 1, ou seja, o x-tio é uma combinação convexa desses dois caras aqui, x ponto e x2. E como o x é convexo, qualquer combinação convexa de dois pontos dele também está nele. Então, eu tenho todas as propriedades que eu queria sobre os elementos que eu escolhi, mostrando o lema. Tá? Bom, um corolário direto desse lema é o seguinte, que se o conjunto é diferente de vazio, ou seja, existe algum x nele, então vai existir um vértice. Certo? Bom, e o teorema principal é dizendo que se existe uma solução ótima, pelo menos uma delas ocorre no vértice. E a demonstração a partir desse lema fica bem simples. Então, vamos supor que existe uma solução e vamos chamar ela de x barra. Certo? Bom, pelo lema anterior,
como o x barra é um ponto de x, vai existir um alfa maior do que 0 e menor ou igual a 1, um x chapéu que é vértice, um x tio que está em x, de tal maneira que eu posso escrever o x barra como uma combinação convexa de x chapéu e x tio, onde esse alfa é estritamente positivo. Então, quando eu calcular C transposto x barra, né, quando eu fizer aqui C transposto vezes isso, vai dar alfa C transposto vezes isso, mais 1 menos alfa C transposto vezes x tipo. Tá? Ok? Bom, por outro lado, a gente sabe que o C transposto x tio é maior ou igual do que o C transposto x barra, porque o x barra é o ótimo, então ele tem um menor valor da função objetiva. E o x tio é um ponto viável, então ele tem que ter um valor de função objetiva maior ou igual do que x barra. E 1 menos alfa é maior ou igual a 0, né? Porque o alfa é menor ou igual a 1. Ó, então, esse termo aqui é maior ou igual a 0, e esse termo aqui é maior ou igual do que C transposto x barra. Então, o C transposto x barra vai ser maior ou igual do que alfa C transposto x chapéu, mais 1 menos alfa, substituindo isso aqui por C transposto x barra. Né? Quando eu substituo isso aqui por um cara que é menor do que ele, eu pego uma expressão que é menor do que o que eu tinha. Então, fica menor do que isso aqui. Beleza? Bom, agora, se eu passar esse termo aqui para o lado esquerdo, eu vou ter 1 menos 1 menos alfa. Vai ficar só alfa C transposto x barra. E aqui fica alfa C transposto x chapéu. Eu fico com essa desigualdade. Tá? Como o alfa é estritamente positivo, eu posso cortar dos dois lados aqui e fico com C transposto x barra maior ou igual do que o C transposto x chapéu. Lembrando que o x barra é ótimo e aqui eu tenho um ponto que tem valor menor ou igual a ele. Então tem que ser ótimo também, né? Tem que ser igual. Esses dois valores tem que ser ótimo também. Certo? Então eu tenho que o x chapéu é ótimo também, tá? E ele é um vértice, lembra? Então, eu saí de uma solução ótima e cheguei numa outra que também é ótima e é vértice. Então, o ótimo ocorre em um vértice. Tá? Então, eu demonstrei o teorema. E aí tem outros dois resultados interessantes que vocês podem ver. Eu sei que eu nem vou mostrar, mas eu vou só dizer como é que é a ideia da demonstração. O conjunto de soluções ótimas é convexo. Ora, o conjunto de soluções ótimas é o conjunto X, né? Eu posso pensar como sendo o conjunto X, as restrições do X, né? Quer dizer, A, X igual a B, AX igual a B, X maior ou igual a 0, isso é o conjunto X, e os caras que têm a função objetivo igual ao valor ótimo. Digamos que o valor ótimo seja K. Certo? Então, o conjunto ótimo pode ser definido assim. Né? São os caras viáveis que têm um certo valor específico, que é o valor ótimo. E esse conjunto aqui, dá para mostrar que ele é convexo de uma maneira muito parecida. Né? Pega dois caras aqui. Da mesma maneira que a gente mostrou que essa parte aqui é convexo. Dá para mostrar que isso aqui é convexo. Tá? Eu vou deixar como exercício. Bom, e aí, se o conjunto ótimo é convexo, uma consequência direta disso é que se existe mais de uma solução ótima, vão existir infinitas, né? Porque se eu tenho dois ótimos, o segmento todo entre eles também vai ser ótimo, já que o segmento todo entre eles vai estar dentro do conjunto convexo, né? Ótimo, certo? Então, também vai ser ótimo, porque o conjunto ótimo é convexo, como a gente acabou de mostrar. Beleza? É isso.